Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Antes de começar, eu vou pedir e deixar o meu recado. Não se esqueça, querido, deixa o seu like. O seu like vai nos ajudar a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Propósito desse canal, o objetivo aqui é falar do amor de Jesus. É falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque a nossa missão é fazer o ide, porque a palavra do Senhor diz assim: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. E nós estamos aqui para propagar o Evangelho da salvação, para fazer a vontade de Deus e para anunciar a salvação em Cristo Jesus e dizer a você que você é muito amado do Senhor, que Deus lhe ama, querido, e por sua vida Ele padeceu na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai e é quem intercede por você junto ao Pai. Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Confia no Senhor, decreta a sua palavra, busca a sua face. Eu sei que lutas, tempestades, guerras, momentos difíceis, circunstâncias difíceis virão, estão acontecendo, vão acontecer em todo tempo. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, enfrentaremos todo tipo de adversidade. Mas nós temos que ter a confiança e dar crédito à palavra do Senhor, que adiante de nós vai aquele que vive, aquele que reina. Que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduz. Que os nossos ouvidos estejam atentos e sensíveis à sua voz. Que os nossos olhos sejam abertos para vermos a sua graça, a sua presença, o seu poder. E que nós possamos entender a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta e nos render ao pé da cruz. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. João diz no seu livro, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos que o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos agregados à família do Senhor. E família não tem uma conotação aqui na terra de perfeição. Não há perfeição entre nós. Há um perfeito que nos ajuda a caminhar, que é Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus. A perfeição, ela é do Senhor. A nossa imperfeição, nós temos que dar crédito à palavra do Senhor e continuar vivendo, buscando e sendo respaldados na palavra do Senhor, crendo que Ele é Deus, Senhor nosso, e que nos conduz pelo caminho da salvação. Que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Creia, acredite, e que o Senhor possa abrir o entendimento nesse dia de hoje e fazer com que você veja a sua face. Que o seu coração queime e arda por amor à presença daquele que vive e daquele que reina. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias?
E eles perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E, como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele, o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como dele fora conhecido no partir do pão. Deus é bom, Deus é fiel. Jesus, após a ressurreição, os discípulos que estavam com ele havia se dissipado por causa da perseguição, por causa da crucificação, e já fazia 3 dias que havia acontecido. E esses 2 discípulos, eles estavam meio que tristes, perturbados de alma, porque por conta dos acontecimentos, frustrados, porque eles esperavam que acontecesse uma coisa e aconteceu outra. E como eles estavam voltando para sua casa, Jesus, já ressurreto, se pôs ao lado deles e caminhava com eles. Mas eles não perceberam a sua presença. Conversaram com ele e ele lhes abriu as escrituras durante a caminhada e foi dizendo tudo que dele estava escrito. Jesus foi relembrando nos seus corações as suas palavras, aquilo que durante os 3 anos de ministério ele lhes havia ensinado. E quando eles chegam na sua aldeia, quando eles chegam na sua casa, no partir do pão, quando Jesus abençoa o pão, eles veem que é Jesus. E quando eles veem que a presença de Jesus estava ali com eles o tempo todo, Jesus desaparece e eles tomam posicionamento. Eles voltam na mesma hora para Jerusalém para partilhar com os irmãos a sua experiência com Cristo. Queridos, muitas das vezes nós estamos como esses discípulos do Senhor, frustrados porque esperávamos que as coisas acontecessem do nosso jeito, da nossa maneira, decepcionados porque as coisas não vieram como nós havíamos decretado, planejado. Mas eu quero te dizer, confia no Senhor. Ele não mentiu, ele é fiel. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Que nós possamos, queridos, estar com os olhos abertos, pedir ao Senhor para fazer na nossa vida o que ele fez na vida desses 2 discípulos, quando eles estavam sentados à mesa, quando eles viram Jesus abençoando o pão, seus olhos se abriram para que eles pudessem ver a face do Mestre, para que eles pudessem compreender que tudo que eles sabiam a respeito do Mestre se concretizou sim.
e que Jesus era fiel, poderoso para fazer na vida deles muito mais. Então eu quero te dizer, queridos, que se seu coração no dia de hoje está contristado, está decepcionado, está frustrado, porque as coisas não foram do seu jeito, pergunte se ela não foi do jeito do Espírito Santo, se ela não foi do jeito que Deus determinou sobre a sua vida. Porque muitas das vezes, querido, nós montamos na nossa mente uma estratégia, nós arquitetamos um plano, um projeto, mas nos esquecemos que a última palavra ela vem do Senhor. Que as coisas que vão nos suceder e acontecer é vontade permissiva do Senhor. É vontade absoluta do Senhor. É direção de Deus para o nosso caminhar. E Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então que nós estejamos ligados em Cristo, através do Espírito Santo, que hoje em nós habita. Nesse dia, o Espírito Santo ainda não havia descido. Porque para que o Espírito Santo descesse e ficasse conosco, Jesus primeiro precisou ser assunto aos céus. E ele ainda não tinha sido. Mas nesse tempo do dia de hoje, nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos a palavra do Senhor que é viva e eficaz, não cai por terra, não volta para ele vazia, mas ela cumpre na nossa vida aquilo que lhe apraz. Que nós possamos tomar fôlego e ânimo nessa semana que se inicia, e nesse mês que se inicia, e nos colocar diante do Senhor, e nos colocar na presença do Senhor, e permitir que Ele nos conduza pelo caminho da salvação, e permitir que Ele nos revele o seu querer, o seu mover, o seu agir. Tudo é dele, queridos. Nós podemos fazer planos, mas nós temos que dar crédito à palavra do Senhor e entender que a última palavra não é do homem, é de Deus. Ele é quem vai determinar sobre a nossa vida aquilo que lhe apraz. Seja para bem, seja para mal, seja as coisas boas, seja as coisas ruins. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Nós temos que nos render aos pés do Senhor e permitir que Ele nos conduza pelo caminhar, que Ele nos conduza o pensamento, que Ele nos conduza a palavra, que Ele nos revele a sua presença. Esses moços, quando eles estavam andando e Jesus se pôs ao lado deles e caminhava com eles e conversava com eles estavam com os olhos fechados, mas os seus corações ardiam. Porque a presença do Senhor faz isso. Ela nos toca de tal forma que nós percebemos que há algo diferente, que há algo maravilhoso, que há algo poderoso. E quando nossos olhos se abrem, como os olhos desses dois discípulos se abriram ao sentar à mesa com o Senhor, quando eles partem os pães e eles percebem e os seus olhos se abrem e nós podemos ver a glória do Senhor se manifestar, aí nós vamos entender por que sucedeu as coisas da forma como sucedeu, por que travou em determinado momento, por que Deus de uma hora para outra mudou o itinerário de uma coisa que nós esperávamos ir pela direita, Ele levou pelo lado esquerdo. De uma coisa que nós esperávamos ir pelo lado esquerdo, Ele levou pela direita. Por que não foi do nosso jeito? Por que foi diferenciado? Porque Deus tem propósito, querido, em todas as coisas. O Senhor é fiel para cumprir na sua vida todas as suas promessas. Mas nós temos que estar debaixo da obediência, nós temos que estar debaixo da palavra, nós temos que compreender que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida e crer no nome de Jesus em toda e qualquer situação. Se a circunstância está te fazendo chorar, chore, ajoelhado na presença do Senhor. Se a circunstância está fazendo você ficar angustiado, fique buscando a face do Senhor. Mas nunca se esqueça, querido, que em toda e qualquer adversidade que você enfrentar, Ele lhe dá força para vencer, porque Ele venceu. Porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus e porque Ele é soberano. Que essa palavra hoje seja para o teu coração, para que você saiba que Jesus é poderoso na sua vida e Ele te ama. E Ele vai mudar a circunstância e a situação para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu agradeço pela sua atenção e peço a você, deixe seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Que essa palavra seja a palavra de vida e esperança para o dia de hoje no seu coração. Amém? Fica na graça e na paz. Jesus te ama.